Olá, bom dia. Juntos para mais uma leitura da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o verso 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Estamos diante de uma pergunta muito importante. Uma pergunta que poucos têm feito, uma preocupação que poucos têm tido com a vida eterna, com a eternidade, com a vida pós-túmulo. E aqui nós temos um mestre da lei, um doutor da lei, alguém que se aproxima de Jesus. E ele faz a grande pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como ter a vida eterna? Como posso ter a certeza? O que é que eu preciso fazer para que eu possa alcançar a vida eterna? A pergunta é tremenda. A pergunta é a pergunta mais importante, é o assunto mais importante. Muito se discute, muito se fala atualmente, e a cada momento muda-se um pouco o foco. Se fala muito em política, pessoas muito preocupadas com política e outros assuntos. Mas não existe a mínima preocupação com a eternidade. Poucos estão preocupados com o destino da sua alma. E aqui este homem, aqui esse doutor da lei, ele se aproxima de Jesus e faz esta pergunta. Uma bela pergunta, uma grande pergunta, a maior pergunta que poderíamos fazer, que o ser humano poderia fazer. Só que nesse texto nós percebemos, e está muito claro nesse texto, que este homem não está preocupado com a sua salvação. Este homem não está preocupado com a eternidade. Este homem não está em dúvida e querendo saber, existe uma ânsia, um desejo deste homem saber o que fazer para herdar a vida eterna. Mas o texto fica muito claro que este homem se aproxima de Jesus apenas com um propósito. O seu propósito é apenas tentar. O seu propósito é apenas provar, apenas testar conhecimento, ver como é que Jesus se portaria diante deste tema, diante desta situação. E o texto diz: se levantou um doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez você um dia já tenha se aproximado de alguém. Talvez um dia você também já tenha feito essa pergunta. Mas talvez fez por fazer. Talvez tenha feito, mas não foi algo que brotou lá do íntimo, lá da sua alma. Não é uma preocupação, não é um sentimento de perdição. Estou perdido, não é uma consciência que está sendo acusada, mas simplesmente por estar diante de um religioso, por estar diante de um pastor, por estar diante de um padre. Talvez você tenha feito esta pergunta, mas não basta perguntar. Essa pergunta tem valor quando vier do íntimo da alma. Uma grande ânsia, uma grande necessidade de salvação. Uma preocupação com a eternidade. E esse homem, infelizmente, fez uma grande pergunta. Mas essa pergunta não era acompanhada de um grande desejo. Essa pergunta não era
do fundo do coração. Não era a pergunta de alguém que desejava, estava em busca, estava à procura da vida eterna, mas alguém que apenas tinha uma religião, alguém que era mestre, alguém que era doutor da lei. Era uma pessoa muito respeitada, mas não era esse o desejo. O desejo dele era pela religião. É a perpetuação da religião, não a perpetuação da sua alma, não a vida eterna, não a salvação eterna, não a libertação do inferno e a garantia de uma vida na presença de Deus. Gostaria que nesta manhã o Espírito Santo pudesse produzir no teu coração um grande desejo pela vida eterna, e que você se aproximasse de Jesus com esta pergunta: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E que você fosse descobrindo, perguntando na palavra do Senhor, em busca dessa resposta. E o Senhor deu uma resposta para este religioso. Nós vamos, na continuidade, ver a resposta, ver como obter a vida eterna. Que esse seja um tema que você venha se preocupar e que você gaste tempo e que você busque no Senhor a resposta a essa pergunta tão importante. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração em nome de Jesus.